Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 19 de abril de 2023, são 8 horas da manhã. E a história do celular de Anderson Torres pode mudar o rumo da política brasileira bruscamente. Essa história assombra os de rabo preso com o golpe de 8 de janeiro. Começa a devassa na memória do celular perdido pelo ex-ministro da Justiça Anderson Torres, que está colaborando muito agora, no momento em que ele está psicologicamente fragilizado e fragilizado demais. Ele tem chorado muito, emagreceu 12 quilos, não quer comer, está desesperado e concordou em entregar a senha do celular para que fosse feita a devassa, e lá foram encontradas inclusive conversas com os filhos de Bolsonaro. Tem muita coisa nesse celular que está vindo à tona e a delação dele já é dada como certa. Passados pouco mais de 3 meses, o Anderson Torres permanece preso numa cela improvisada no batalhão da aviação operacional no Guará, cidade a 16 quilômetros da esplanada dos ministérios. Ele está 12 quilos mais magro, deprimido, não vê a hora de ir para casa no bairro do Jardim Botânico, em Brasília, onde agentes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e do Instituto Brasília Ambiental ontem apreenderam mais 55 pássaros e multaram Anderson Torres em R$ 52.500 por mentir. Entre as espécies recolhidas estão 45 bicudos, 3 canários da terra, 2 tie-sangue, 4 curiosos e um azulão. Em fevereiro último, Torres havia sido multado em 54 mil por conta de irregularidades. Na ocasião, o IBAMA encontrou cerca de 60 aves silvestres. A defesa dele diz que as irregularidades estavam sendo solucionadas. A Procuradoria-Geral da República deu parecer favorável ao pedido da defesa de Torres, porém, para que ele fique preso em casa mediante o uso de tornozeleira eletrônica. Ele está disposto a colaborar com a justiça e entregou a senha do seu celular que dizia ter perdido nos Estados Unidos e também a dos seus e-mails. Agentes da Polícia Federal que já começaram a acessar a memória do celular do ex-ministro contam que há conversas dele com o senador Flávio Bolsonaro, o governador Ibanez Rocha e outras autoridades. Parte da história conhecida do golpe fracassado de 8 de janeiro vai ter que ser reescrita segundo os relatos da Polícia Federal em off. O passo seguinte, que a defesa de Torres nega, será um novo depoimento dele para revelar o que ainda está escondido. A isso dá-se o nome de delação premiada. A reputação de muita gente corre risco. O caso de Torres está com Alexandre de Moraes. E isso acontece porque a situação psicológica desse homem está cada dia pior. Um dos filhos de Bolsonaro diz que Anderson Torres tentou suicídio na prisão. O deputado Eduardo Bolsonaro faz um apelo pela soltura do ex-ministro, quanto antes que ele delate o pai dele, né? E aventa que o aliado teria procurado se suicidar no presídio. Eduardo Bolsonaro faz um apelo pela soltura de Anderson Torres e aventa que o aliado teria procurado se suicidar no presídio. O parlamentar argumenta que não haver elementos para a prisão preventiva do ex-ministro e não há qualquer motivo para a prisão de Anderson Torres, diz ele, que já tem um quadro depressivo. Falam que já emagreceu mais 12 quilos, alguns chegam a suscitar que ele tenha procurado se suicidar, diz Eduardo Bolsonaro. Por que uma pessoa que retornou ao Brasil está presa? A prisão preventiva se enquadra apenas quando existe risco de fuga, o que não foi o caso.
E não é verdade, né? O bolsonarinho aí está se fazendo de louco, porque risco de fuga não é a única razão para uma prisão preventiva. Existe a razão de tentar interferir em investigações, pressionar testemunhas, ameaçar, tentar convencer, subornar, não é? Anderson Torres, inclusive, retornou ao país, diz o bolsonarinho 03, e ele não está atrapalhando as investigações nem pondo sob risco a ordem econômica ou a ordem pública, diz ele. Nos últimos dias, aliados do Bolsonaro passaram a monitorar o estado emocional de Torres, ao temor de que, sem perspectiva de soltura, ele faça uma delação contra Bolsonaro. O rumor aumentou após Rodrigo Rocha, próximo do ex-presidente, deixar a defesa de Torres. Atualmente, o advogado que cuida do caso é Elmar Novaki. Ele nega que a delação esteja no radar e, na verdade, negar é o óbvio, né? Porque não se vai anunciar a delação antes da hora. E o ministro da Justiça no governo Bolsonaro, Anderson Torres, que está preso preventivamente desde 14 de janeiro, está sendo investigado pela PF, que apura se, quando o secretário de Segurança do DF, ele teria facilitado a invasão dos três poderes. E o plano de Anderson Torres, caso deixe a prisão, é deixar a política. Ele garante que não quer saber mais dessa atividade. E o governo Lula avalia mudar a regra que impede a apuração disciplinar de militares em cargos civis. Vamos entender. O que acontece é que havia uma decisão do governo Bolsonaro, uma portaria, que dizia que se militar se meter em confusão, a apuração caberá à força de origem dele. Então, se é da aeronáutica, a aeronáutica investiga, se é da marinha, a marinha investiga, se é do exército, o exército investiga, e não as autoridades constituídas. E agora o governo Lula vai mudar essa regra em nova ofensiva que mira a participação de militares no governo. Lula discute rever o entendimento vigente que livra integrantes das Forças Armadas de responderem a processos administrativos e disciplinares nos órgãos em que ocuparem cargos civis. Hoje, as corregedorias existentes no nos ministérios ligadas à CGU não têm poder para investigar militares. E o Lula vai mudar essa história. E para juristas, um vídeo de retratação livraria o Moro de acusação por calúnia contra Gilmar. Então, na verdade, o que acontece, simplificando tudo, se o Moro pedir desculpas em vídeo, ou seja, se ele se humilhar para o Gilmar Mendes, o processo fica inviabilizado, porque, segundo a lei vigente, um pedido de desculpas por uma calúnia, uma retratação, anula o processo e ficaria bem fácil para ele. Resta saber se ele vai aceitar se humilhar ou vai peitar o Gilmar Mendes de novo. E Lula acha que a PF não tem isenção para investigar Bolsonaro. O Lula desconfia da corporação e acha que só órgãos da administração direta poderão investigar Bolsonaro e também o judiciário. A Polícia Federal, ele diz que está infestada de bolsonaristas. Lula desabafou com alguns ministros que, embora respeite e confie no diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, não acredita que a estrutura da PF como um todo tem isenção para investigar Bolsonaro. Em meio à tensão diplomática, Lula e Biden se encontram em uma live sobre o clima. O evento está marcado para quinta-feira. E o Congresso deve aprovar, mas a tramitação não servirá de teste para a base. Na verdade, especialistas avaliam que as novas regras para despesas públicas devem ser aprovadas, mas apontam resistências de parlamentares. A proposta do Lula de novas regras para as despesas públicas deve ser aprovada pelo Congresso sem dificuldades. E Lula reencontra a caserna em seu primeiro evento no QG do Exército.
Ele vai participar na manhã de hoje da cerimônia do Dia do Exército em Brasília. E o ministro de Lula, Luiz Marinho, diz que é preciso chamar um psiquiatra para Campos Neto se a taxa de juros não cair. No dia 2 e 3 de maio, haverá uma nova reunião do Comitê de Política Monetária Nacional. E a pressão é total sobre Roberto Campos Neto, porque a inflação está caindo, o dólar está caindo, não existe nenhuma justificativa para ele manter a taxa de juros onde está. Diz o Marinho, ministro do Trabalho, se na próxima reunião do Copom o camarada não anunciar a redução dos juros, precisa chamar um psiquiatra. Na verdade, eles estão perdendo tempo, eles têm que se mexer para mudar o conselho do Comitê de Política Monetária Nacional e tirar o Campos Neto desse cargo, porque ele é bolsonarista e está deliberadamente sabotando o governo Lula. Quanto mais tempo ele ficar, maior vai ser o estrago. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.